Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa e o tema de hoje era assim, eu queria fazer uma troca de experiência com vocês. E eu já tinha programado que eu ia fazer esse vídeo para falar a respeito, só que esse vídeo vai ficar um pouco grande, então eu vou fazer em duas partes, tá? E é referente à mudança mesmo, mudança de casa, mudança de ambiente. A Laisa nasceu e viveu em apenas uma casa durante 18 anos. E para ajudar, eu dividia o mesmo quintal com a minha mãe. Era casas separadas, mas o quintal era o mesmo. Era um quintal muito grande, que a Laisa tinha uma liberdade muito grande. Eu conhecia toda a vizinhança, porque eu morei ali praticamente 40 anos, né? E para acontecer essa mudança, eu busquei ajuda com o terapeuta da Laisa para saber como que eu poderia trabalhar essa mudança de casa, de ambiente, de tudo, né? Ia mudar tudo na vida dela. E na nossa também, que também isso também às vezes traz dificuldade até pra gente que é adulto e que tem um bom entendimento. E aí o terapeuta desde o primeiro momento já falou para mim, olha Solange, você já começa a falar com ela, a conversar, a explicar, quando você for comprar a casa, já vai levando ela para ir se habituando com o ambiente, para conhecer o ambiente, né? E vai explicando e falando. Falei, ok, tudo bem, é assim que eu vou fazer. E eu segui o conselho dele, né? Nós já começamos quando nós não falamos de primeiro momento, tá? Que a gente ia mudar. Primeiro nós procuramos a casa, encontramos um condomínio que era uma coisa que eu queria também por causa dela e por causa da segurança. Nós encontramos essa casa e aí a gente foi fechar negócio. Só que antes da gente fechar negócio, nós trouxemos ela para conhecer e perguntei para ela, né, se ela gostava, se ela gostou do lugar, né, se ela ia gostar de morar aqui. E assim, por incrível que pareça, a Laisa abriu um sorriso, né? Ficou feliz. Eu fui falando para ela que ia ser um lugar legal, né? Que ela ia ter um parquinho para brincar, que ia ser um lugar com mais segurança, e fui colocando todos os pontos positivos para ela, né? Ia ser uma casa nova, que eu ia fazer o quarto dela bem bonito, igual sempre tentei fazer para ela, para deixar um ambiente aconchegante o quarto dela. E fizemos, né? Vimos que ela gostou e tudo, e fechamos o negócio. E até então, né, a empresa que nós compramos, o condomínio, falou que ia ser entregue rápido, né? Nós fechamos, eu acredito que foi em março, e eles iam entregar no máximo até final de julho. E tranquilo, nesse período a gente foi trazia ela aqui. Eu não podia entrar na nossa casa ainda, mas eu trazia ela aqui para ela ver o ambiente, sempre trazia e conversava, falava com ela, nós vamos morar aqui, né? Foi bem tranquilo. Ela, sim, a gente sentia que toda vez que a gente vinha aqui, ela ficava feliz, ela esboçava alegria, contentamento, e estava muito tranquilo pra gente. E aí a minha mãe quis vender a casa onde a gente morava, porque na verdade eu morava numa casa que era da minha mãe, e era duas casas, mas era no mesmo terreno, e aí ela resolveu vender para comprar aqui também perto da gente, que era uma outra preocupação minha, né? Porque a gente ia separar ela da avó, né? E eu sabia também que isso poderia causar algo desconfortável para a Liza. E como a minha mãe já tá de idade, é sozinha, nós achamos melhor, né, entre família, que realmente ela vendesse lá e comprasse uma casa aqui no condomínio perto da gente. Então a gente ia unir o útil ao agradável. E aí eu conversei com o pessoal da empresa, que eles falaram que não, que realmente ia entregar, que já estava tudo pronto as casas. Nós fechamos o negócio com a minha casa e compramos uma casa aqui. Só que o que acontece?
Eu pedi um prazo para a pessoa da casa, só que quando eu fechei o negócio com a pessoa deu para trás e ela quis a casa. E aí eu precisava de sair da casa até final de julho. Mas até então estava também na expectativa que eles iam me entregar em julho. E isso não aconteceu. E aí eu ia alugar uma casa, mas como eles sempre me prometiam que ia entregar, a minha irmã falou: olha, não aluga casa não, vem pra minha casa. A Laísa já tá acostumada com o ambiente, tem os meninos que gostam muito dela e ela vai ficar bem aqui. E nós fomos, graças a Deus, muito bem recebidos, né? Agradeço muito a minha família, porque a minha família me apoiou muito, nos apoiou muito. E foram momentos muito difíceis, mas momentos muito gratificantes, porque é nesses momentos que você vê quem realmente está do seu lado. E aí nós fomos para a casa da minha irmã. Como falei para vocês, fomos bem recebidos. A casa da minha irmã era grande, ampla, a gente tinha um lugarzinho ali mais reservado para nós. No primeiro momento eu expliquei tudo o que estava acontecendo para a Laísa, foi tranquilo, foi bem, a Laísa estava bem. Só que o que aconteceu? Foi passando-se os dias, foi passando-se os meses, e essa casa não saía, não era entregue pra gente. E aí começou a surgir a angústia, porque aluga casa, não aluga casa, como que nós vamos fazer, né? Porque apesar da gente estar num ambiente familiar, a gente sabe que a gente tirou eles da vidinha deles ali para dar um lugarzinho para nós, né? Então a gente às vezes automaticamente a gente sente que a gente está incomodando, que a gente está atrapalhando e a gente também quer o cantinho da gente. Então foi ficando angustiante para nós. E acho que toda essa angústia, toda essa ansiedade, toda essa espera, a Laísa começou a pensar na cabecinha dela: caramba, cadê minha casa que a minha mãe e meu pai me prometeu? Cadê o meu quarto? Cadê aquele ambiente bonito? E aí, como explicar isso para uma adolescente, já vamos dizer até adulta, né? Mas com uma deficiência, né? De certa forma muito grave. E aí, muito complicado. E aí, o que aconteceu? Foi um transtorno tremendo, tremendo. Vocês não têm noção do que foi a minha vida os últimos meses. Porque aí tudo aquilo que estava certinho, encaixadinho, bonitinho, mudou, né? A Laísa parou de dormir, dificuldade para comer, ficou mais agitada, mais agressiva. Chegou um ponto que eu tive que procurar um médico para medicá-la, né? Dar remédio mesmo, coisa que não fazia. E entramos com uma medicação, melhorou um pouco o aspecto do sono, mas o ranger de dente estava estridente. A sensação que a gente tinha que ela ia triturar os dentinhos dela. E a Laísa tem bruxismo, vocês que me acompanham aqui sabem, mas existe fases que isso aumenta muito, e foi o que aconteceu. E aí o médico falou para mim: olha, vamos entrar com uma outra medicação para a gente tentar amenizar isso, porque tá muito, muito intenso. Entramos com outra medicação, mais forte, com mais, né? E aí foi pior. Aí que vocês não têm noção do que eu vivi. O remédio, para vocês terem noção, ele fez efeito totalmente ao contrário. A Laísa teve crises que eu quase tive que levar ela para o hospital. Ela chegou um dia a se jogar no chão e batia no chão com tanta raiva, com tanto desespero, que eu não tenho nem, olha, eu não tenho nem noção para descrever para vocês qual era o meu sentimento de mãe naquele momento. Um sentimento de impotência, de não poder fazer nada, de não poder ajudar minha filha, de não poder resolver uma situação que não estava dentro das minhas possibilidades. E eu ligando e eu cobrando da empresa, porque me garantiram que ia me entregar e nada disso acontecia. E aí eu liguei para o médico pediu, pelo amor de Deus, para com o remédio.
tua filha tem problema com remédio, ela não pode. Só que eu já sabia disso, porque eu já tinha tentado entrar com medicação com a Liza e não tinha dado certo. Então, mais ou menos, eu já sabia que ia se acontecer. Só que o desespero já estava tão grande porque eu me definhei. Eu perdi uns 4, 5 quilos nesse período de 4 meses. Eu já sou muito magra, então vocês imaginam como que eu fiquei e como eu ainda estou, porque eu ainda não consegui me recuperar, porque eu demoro muito para perder peso, mas muito tempo também, quer dizer, eu perco peso muito rápido e demoro muito para recuperar. Então eu ainda continuo muito magra, só que assim, eu melhorei o meu interior já, graças a Deus, estou em paz. Tô na minha casa, depois eu vou gravar um vídeo falando dessa segunda etapa para vocês entenderem como que foi tudo isso e para vocês entenderem o que aconteceu com a Liza. E aí nós paramos com a medicação, eu voltei com as coisas naturais que eu sempre fiz, com óleo essencial, com o colar de âmbar, com os óleos essenciais, com o fitoterápico, mantive apenas um relaxante muscular que deu certo, que ajudou um pouco no sono e acabava dando uma relaxada nela, né? E aí, graças a Deus, a minha casa foi entregue, gente. Mas olha, para vocês terem uma ideia, a entrega era para ser em julho e a entrega aconteceu em final, dia 25 de novembro. Então, vocês imaginam que eu vivi, né, nesse período. Então, não foi uma questão fácil. Mas graças a Deus, Deus me amparou todo o tempo, me deu forças para eu não desistir e para eu resistir. E por isso que hoje eu tô aqui contando essa minha experiência que eu tive. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos filhos deficientes, né, na questão de mudança. E infelizmente, né, não ocorreu da forma que eu programei, porque nem tudo que a gente programa é da vontade de Deus. Talvez eu teria mesmo que passar por toda essa experiência, inclusive para estar aqui dividindo hoje com vocês, né, toda essa experiência que eu vivi, para mostrar que sempre temos que ter muito cuidado em relação a qualquer mudança com nossos filhos, porque isso pode causar um transtorno muito grande na vida deles. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui e eu espero vocês num próximo vídeo, onde eu vou continuar falando a respeito de mudanças. Fiquem com Deus.